Olá, meus amigos, assíduos frequentadores da Fraternidade Luiz Sérgio, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei a hora que vamos nos encontrar, para escutarmos mais uma lição desse programa fantástico, que é o Gotas Fraternas da Fraternidade Luiz Sérgio, São Paulo, em Vinhedo. E temos o prazer sempre, toda semana, de trazer uma lição para todos nós, né? Inclusive para quem está falando é a principal lição, né? E a lição, surpreendentemente, hoje, ela se reflete, como todas as lições do livro Pão Nosso, de Chico, psicografado por Chico, né? Através do nosso anjo querido Emmanuel. Ele representa as nossas lições de vida. E esse capítulo especial, lição 169 do livro Pão Nosso, vai falar sobre os olhos. Sim, os olhos. E nós, fazendo as reflexões sobre os estudos, sobre a misericórdia divina que nos dá o poder da visão, e a visão, no seu aspecto sensorial, faz parte da nosso conjunto da vida do corpo físico. Ele nos alerta com uma lição muito especial do que fazemos com nossa visão. E eis o que diz Pedro, né? A segunda epístola de Pedro 2,14, sobre os olhos. Eu vou ler integralmente e logo a seguir eu vou colocar algumas considerações da nossa literatura espírita a respeito deste assunto. Muito interessante. Diz a Epístola de Pedro, traduzido por Emmanuel. Olhos. Olhos cheios de adultério. Constitui rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e pouco os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possui de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhes anota a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam, quase sempre, a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem os objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Continua Emmanuel. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações da malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Bom, senhores, muito diretamente aos dias de hoje, nos quais os nossos olhos
raríssimas vezes, contemplamos o outro sem o viés do julgamento. É o primeiro ponto que a gente classifica como importante dessa lição. Sim, as emoções e o julgamento. Por emoções, eu fui buscar no livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, um livro tradicional que nos remete à nossa reforma íntima. Renovando Atitudes, partindo do olhar. E eis que Hamed, que é o Espírito, que faz a tradução para o Chico Espírito Santo, ele fala das nossas emoções. Como controlamos nossas emoções? Que emoções passamos a olhar uma determinada situação? E acrescenta ele, podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, as criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Então ele pede um pouco de atenção às nossas emoções, o controle e a observação íntima, nossa, interior, com relação a essas emoções. E ele analisa o fato através de um trecho do nosso amigo Mateus, onde ele diz o seguinte: por que vedes um argueiro no olho do outro, do vosso irmão, e que não vedes a trave no nosso olho? Interessante, todos conhecem essa passagem, onde necessariamente estamos quase sempre olhando, através das emoções, o erro do outro. Os nossos olhos concentrados somente nas emoções, nos erros dos outros. E quanto a nós, o que diz o nosso olhar interior? O que podemos fazer? Hamed, através do Chico Espírito Santo, diz: as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Isso é tão óbvio, né, senhores? A gente começa a enxergar com os olhos que veem, às vezes não enxergam, né? Vocês sabem a diferença. E aí vem a grande decepção. O que condenamos no outro está dentro de nós. É verdade isso? Sim. Nós temos isso aí todos os dias. O primeiro olhar do julgamento, essas emoções. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, confirma essa proposta. No capítulo 8, reservado o item 20, onde foi evocado um espírito para curar a cegueira de uma pessoa. O espírito gentilmente veio e falou com toda clareza, resumindo o que ele disse lá, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi chamado sim para curar aquela pessoa que tinha essa deficiência visual. Mas diz ele: ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca ver as almas e pode alçar-se com elas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la
subir para Deus. E aqui um parênteses, somos agraciados com a misericórdia divina pelos olhos. E eu aqui estou citando um exemplo de uma tentativa de cura da visão, recuperar a visão. Quantos de nós temos os olhos hoje, mas usamos ele de forma não muito benéfica? Está na lição, a leitura de Pedro, e agora, finalizando a palavra do Espírito que foi invocado para curar aquela moça, a moça que estava com deficiência visual, diz ele: agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Chico, no livro Pensamento e Vida, nos presenteia, no capítulo Associação, no livro Pensamento e Vida. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Nós estamos constantemente em sintonia com o nosso redor, através dos olhos, dos ouvidos, da boca, da fala. E alerta Chico, através de Emmanuel: quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se a nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Por fim, meus amigos, estamos encerrando por aqui mais uma lição linda, objetiva, que visa exatamente nos educar o nosso olhar. Nossos olhos precisam, antes de tudo, olhar o outro com a caridade, olhar o outro com indulgência, olhar o outro como uma criatura igual a gente, igual a nós. Somos espécies no mesmo mundo, habitando a mesma esfera, com os mesmos propósitos, só que uns acordam mais cedo, outros vão acordar depois. Vão acordar, que é a lei divina. Todos nós caminharemos à perfeição. Mas o mais importante disso tudo, que o nosso olhar, a partir de hoje, a partir de agora, seja o olhar do bem, o olhar que não discrimina, o olhar que quer ver a outra criatura
no mais perfeito estado da perfeição. É difícil? Sim. Nada aqui na terra é fácil. Mas Deus, nosso Criador, e Jesus, nosso guia e mestre, nos quer todos os dias sendo educados para essa missão. Não é impossível, mas a cada dia que passa a gente pode se melhorar. Com a graça do bom Deus e a luz de Jesus para vocês. Fiquem em paz e até a próxima. Obrigado.